Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Nós agora vamos fazer a nossa correçãozinha da provinha, tá? Sobre potenciação. Então, vamos lá. Primeira questão. Calculando as potências, obtemos, respectivamente, o quê? Então, eu vou calcular cada um deles, a letra A. São 3 continhas, que vai dar uma dessas 3 respostas que eu vou assinalar, tá? Então, primeiro, raiz de 21 ao quadrado é a mesma coisa que se eu colocasse o expoente 2, daqui é a mesma coisa que eu colocar ali dentro, tá? Aí, o que eu posso fazer agora? Já que é uma raiz quadrada, eu posso simplificar a raiz com expoente 2. Aí, vira 21. A próxima, esse quadrado aqui, ó, eu vou elevar o 8 e o raiz de 3. Por que os dois? Porque tem parênteses. Então, é 8 ao quadrado e raiz de 3 ao quadrado. O raiz eu posso simplificar. A raiz com 2. E agora eu vou resolver. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64. Vezes o 3 que eu eliminei da raiz, ficou 192. E a letra C, eu vou elevar cada um daqueles ali ao quadrado. Esse primeiro, já que é uma fração, eu coloquei entre parênteses, tá? Aí, aqui na raiz é a mesma coisa, como é raiz quadrada, eu simplifico os dois. E vai ficar o quê? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. E aqui é raiz, eu vou simplificar. Aí, ficou o quê? 1/4 vezes 10. Aí, eu vou multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, que, na verdade, é umzinho aqui, que tem aqui embaixo, que eu já posso fazer direto. 4 vezes 1, 4, e 1 vezes 10, 10. 10 sobre 4 são pares, então eu consigo simplificar por 2. Então, eu vou simplificar porque a resposta é sempre uma fração irredutível no final, tá? Portanto, a alternativa correta é a letra A. Número 2. Nas expressões seguintes, os números A e B são reais positivos. Nessas condições, a forma mais simples de cada expressão algébrica fica, respectivamente, mesma ideia. Pego a primeira conta e vou resolver. A diferença do anterior é que esse é com letra, mas é a mesma ideia. Elevo ao quadrado os dois, a raiz eu simplifico e vai ficar ao quadrado B. Na letra B, a mesma coisa. Elevo cada um ao quadrado. Aqui, ó, eu poderia ter colocado uma raiz para cada, mas eu já quis fazer assim para ficar mais rápido. Mas é como se eu tivesse uma raiz para o A ao quadrado e uma raiz para o B ao quadrado, tá? E aqui o A sobre B, ó, eu elevei ao quadrado tanto o A quanto o B. Aí agora eu só arrumei, tá? Lembrando que esse A sobre B, ele tá ali em cima, então eu só arrumei, não fiz conta nenhuma. Aí, para eu multiplicar os A's, eu tenho que lembrar da propriedade potência, que diz que multiplicação de bases iguais conserva a base e soma os expoentes. Então, A ao quadrado vezes A na 1 dá A ao cubo, porque é 2 mais 1. E o B, eu tenho aqui a divisão de bases iguais. Na divisão, a gente conserva a base e diminui os expoentes. Como aqui o expoente ali maior tá no B, então, eu vou fazer o de baixo menos o de cima, tá? 2 menos 1, 1. Sobrou um B ali embaixo. Ou eu poderia simplificar também, que dá no mesmo, tá? Então, a alternativa correta é a letra B. Bom, então, um número real A é tal que A igual a 5 raiz de 32 menos aqui elevado ao cubo, 2 raiz de 2, tudo isso elevado ao cubo. O valor de A é... Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fatorar o 32. Lembram que como é raiz quadrada, eu vou ter que juntar de 2 em 2. Então, o que eu vou fazer aqui?
vou colocar essa resposta aqui, e essa eu tô elevando ao cubo cada um deles. Então, ó, deixar uma raiz para cada um deles, ou deixar uma raiz com todos eles ali, é a mesma coisa. Então, eu fiz aqui, tá? Então, ó, 5, deixei para cada um deles, e agora eu vou poder simplificar, tá? O raiz com esse, simplifica. Aqui, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Aqui eu posso simplificar também. Agora, passando a limpo. 5 vezes o 2, 2 vezes raiz de 2, que não simplificou. Passando a limpo o outro, menos 8 vezes raiz de 2. Então, agora vamos fazer essa multiplicação aqui e essa aqui. Então, 5 vezes 2, 10 vezes 2, 20, raiz de 2, menos 8 vezes 2, 16, raiz de 2. São semelhantes? São, porque os dois têm raiz de 2. Então, eu vou fazer 20 menos 16, que é 4, raiz de 2. Então, a alternativa correta é a letra D. Próximo. Aplicando propriedade distributiva, calculando as expressões abaixo, obtemos como resposta respectivamente. Bom, primeiro eu vou resolver cada um deles para saber qual das alternativas é a correta. Se eu tenho raiz de 3 mais raiz de 2 ao quadrado, significa que isso está repetindo duas vezes. Então, o que eu vou ter que fazer? Ou eu faço aqui chuveirinho, esse vezes esse vezes esse, o banho checo, esse vezes esse vezes esse, já posso fazer direto, ou eu posso deixar assim, ó, o raiz de 3 que eu vou multiplicar com todos, e o raiz de 2 que eu também vou multiplicar com todo ali, tá? Aí, agora eu faço raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 2, agora vez esse aqui, raiz de 2 vezes raiz de 3, e raiz de 2 vezes raiz de 2. Melhorando. Esse aqui, o 3 está repetindo duas vezes. Aqui eu multipliquei 3 vezes 2 dá 6. Da mesma forma esse. E esse aqui. Por que eu fiz assim? Porque daí eu posso simplificar, porque é uma raiz quadrada. Simplifico esse e simplifico esse. Então, deu 3. Esses dois são semelhantes. Lembra que tem um aqui na frente, somando. Então, mais um, 2, raiz de 6. E mais 2. Agora, eu vou juntar esses dois que são semelhantes, que dá 5 mais 2. Bom, a letra B aqui, ó. Eu vou ter que multiplicar os dois, né? Então, esse 1 e depois o raiz de 7. Então, 1 vezes 1, 1 vezes raiz de 7, depois raiz de 7 vezes 1, e menos raiz de 7 vezes menos raiz de 7 dá mais raiz de 7 vezes 7. Agora, multiplico 1 vezes 1, 1 menos raiz de 7. Aqui eu deixei só o coeficiente na frente. E aqui ele tá repetindo duas vezes. Então, esse aqui eu simplifico. Tô copiando aqui só para passar limpo aquele ali, mas já poderia ter juntado esses dois aqui, tá? Então, 1 mais 7 juntando semelhantes é 8. E os dois ali, menos 2 raiz de 7. E a C é a mesma coisa, tá? Eu vou pegar o 4 raiz de 2 e multiplicar com esse e com esse. E da mesma forma o 5, esse vezes esse vezes esse. Eu botei desse jeito aqui, tá? Então, 4 raiz de 2 vezes 4 raiz de 2. Esse 4 raiz de 2 vezes menos 5. Oh, meu Deus do céu. Depois, 5 vezes 4 raiz de 2 e 5 vezes 5. Aqui na multiplicação, lembra, eu multiplico, gente, número de fora da raiz com de fora e de dentro com de dentro. Então, 4 vezes 4, 16, 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Aqui, 4 vezes 5, 20, raiz de 2. Aqui, da mesma forma, 5 vezes 4, 20, raiz de 2, e 5 vezes 5, 25.
Aqui eu simplifiquei. Esse com esse, ó, menos 20 raiz de 2 com mais 20 raiz de 2 dá 0 raiz de 2. Eu não preciso botar 0 raiz de 2, eu posso simplesmente simplificar, tá? Cortar, eliminar, tá? Agora eu multiplico aquele 16 vezes 2, que é 32, com menos 25 dá 7. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula e fiquem bem, tá bom? Tchauzinho.